Fala, torcida do nosso galão, chega mais, tô de volta para trazer agora da imprensa mineira aqui com os donos da bola. Meus amigos, Thiago Fernandes, e agora? Vai falar o quê do camisa 7? Vai falar o quê do incrível Hulk? Meus amigos, é isso aí, o vídeo da imprensa mineira repercutindo essa classificação do Galo. Thiago Fernandes teve que engolir aí as suas palavras e pedir desculpa porque o Hulk tá retomando o seu futebol, hein, meus amigos? Tá aos poucos aí mostrando que sim, pode ser titular desse time. Vamos lá pro vídeo, quero deixar os créditos aqui, a TV Band Minas, link na descrição do vídeo. Vamos lá para esse corte que tá bem legal da imprensa mineira, analisando e falando um pouco mais desse momento, essa passagem, essa classificação do Galo para a final. Bora então conferir o que os comentaristas mineiros falaram aí da classificação do Galo. Vamos lá. É sério que eu tô te dizendo, senhor. Você precisa acreditar em mim, jovem. Você precisa acreditar em mim. Convocação do Ancelotti. Se não tiver Dudu, Bernard e Arana, não é que você não vem. Calma. Convocação inválida. Olha aqui, presta atenção. Vocês precisam parar de quando o Atlético joga mal, aí bate. Aí quando o Atlético joga bem e ganha, o adversário é uma porcaria. Vocês estão de brincadeira, né? Aí vocês querem um monte de gente desdenhando do adversário. O adversário, o time que meteu 3 no Palmeiras, tá uns 15 pontos atrás do Independente Del Valle lá no Equador. Lá. E aí? Não conseguiu jogar por causa do sistema implantado pelo Zangado. Saída de bola. Aí, óbvio que você valoriza um partidaço que o Bernard fez. O Dudu ontem desfilou em campo, gente. O Dudu é titular absoluto desse time. Ainda bem que a gente falou isso antes do jogo ontem, né? Três assistências já. O homem tá jogando demais. Agora tem um cara que todo mundo tá batendo. Aliás, todo mundo, não, muita gente tá batendo. O Rony foi fundamental ontem para evitar o início da construção das jogadas do Independente Del Valle. O Rony foi fundamental nisso. Mas o Rony não tem porque se é o Rony ali naquela bola do Hulk, não estamos comparando quem tem mais qualidade, porque inegavelmente é o Hulk. Eu estou falando que o jogo precisa ser visto de uma maneira diferente, e não só com um jogador que tem a bola no pé e que tem muita qualidade para entregar. É muito mais do que isso o jogo de ontem. O jogo de ontem era atitude, o jogo de ontem era competitividade, o jogo de ontem era intensidade, o jogo de ontem era marcação para não deixar o adversário jogar, porque tem qualidade, porque fora de casa joga melhor. E o Atlético ontem teve uma atuação soberba e ponto final. Se ela aconteceu só em outubro, no final de outubro, dane-se. Fato é que nós temos que admitir que os colegas aqui tiveram uma certa dificuldade, mas está todo mundo perdoado. Se quiser pedir desculpa em fila indiana, tudo bem, não é igual boi no brete. Quer que comece? Se quiser ficar igual boi no brete para pedir desculpa, pode pedir. Eu falei, gente, já tem uma discreta melhora, só que agora não é uma discreta melhora não, uma considerável melhora. O Atlético hoje é um time mais consistente defensivamente e ontem o ataque funcionou. Breno Galante, ontem foi uma atuação soberba, meu querido. Fecha no Breno Galante e mostra a cara desse tonto aqui. Boa tarde, HG. Boa tarde aos amigos do estúdio. Boa tarde a você de casa. Olha só. Hulk Paraíba, nós gostamos de você. Menos o Thiago Fernandes. Quem criou? Menos o Thiago Fernandes. Quem inventou essa música? Isso foi a massa e a vitória, Ficou linda a música, só que tem que cantar outra parte. Hulk Paraíba faz mais um pra gente ver. Tem que ter a segunda parte. Eu só quero dizer uma coisa. Thiago Fernandes. É porque se chupa o Thiago Fernandes. Chupa o Thiago Fernandes porque ele voltou. Ele está de volta. Eu nunca duvidei do Hulk. Nunca duvidei. Não só eu, como a torcida do Atlético toda não duvidou do Hulk. Ele voltou e ele fez o que tinha que fazer. E ele entende o momento do Atlético. Ele entende que ele pode ser útil entrando no segundo tempo. E a torcida ontem abraçou o Atlético, abraçou o Hulk. E aí tá aí. O Atlético está na final da Sul-Americana. E só para poder... mais uma vez dizer para todos aqui que me criticaram porque eu tinha comprado a passagem para o Paraguai antes. Eu vou para o Paraguai. Quem criticou? Não, a resposta está. Eu vou para o Paraguai. O Elton não vai. É bem simples. É bem boa simples. Essa. É isso. Essa eu é muito vou boa. E o Elton não vai. Porque não comprou antes. Quem comprou antes fez bem. Eu acreditei. Não é desmerecer. Eu fui otimista, eu acreditei no potencial do Atlético, eu acreditei no Sampaoli, eu acreditei no Dudu. Muitos aqui não acreditaram no Dudu. Quando ele saiu do Cruzeiro, muitos não queriam nem que viesse para o Atlético.
ele veio pro Atlético e ele está mostrando o seu futebol. Grande partida. Cita nomes de quem não queria que ele fosse. O senhor é um que não gostava. Você tá mentindo, porque eu fui um dos poucos que falou que queria que ele tinha que ir pra lá. O que a gente pode dizer hoje, torcedor do Atlético? Comemore, porque o Atlético está numa final inédita e o Atlético agora pode salvar o seu ano. Emocionado, viu? O Atlético pode salvar o seu ano. Sua voz. O que é que significa? O que é que significa VTNC? Eu até esqueci. Aqui, cara. Dudu, vim trazer a nossa classificação. Essa Tem a nossa. Tem a nossa. Vim trazer a nossa classificação. Ô, Dudu, presta atenção. Ô, Dudu, fala com nós aqui, caceta. Você falou com todo mundo, só não fala com nós aqui. Vou até fazer o papel de não tem que advogado fazer papel, do diabo. fala com nós aqui. É porque o pessoal que combinou com o Dudu ontem, logo após a classificação, conseguiu essa... Vamos botar o Guilherme Souza para ser nosso produtor lá. O Bernardo já está ali em cima assistindo a gente, analisando com muito cuidado. E o Murilo também está assistindo a gente. Só uma coisa muito rápida. Quando eu quero falar com o Murilo, porque ele não me dá atenção, eu faço assim, ó. Aí ele, o Everton bateu o negócio lá, preciso dar uma resposta pra ele. O que você quer falar comigo, menino? Não, HG, cara, é que assim, eu entendo... Foi esmagado pelo Breno Galante hoje. Começa pedindo desculpa. Pede desculpa pra ele. Mas desculpa por quê? Porque eu, Não tem por que pedir desculpa, né? Pode porque pedir todo mundo aqui sabe o que aconteceu O ontem. que aconteceu ontem? O principal jogador do time é quem? Dudu. Exatamente. Já pode, inclusive, entregar a camisa 7 pra ele, que joga pra cacete. 92, meu filho. Não, pensando em 2016. A seleção brasileira? Não, no Atlético mesmo, em 2016, em 2026. 16 nós estamos já voltando. pode pensar em colocar a camisa 7 pro Dudu, que é a que ele jogava no Palmeiras. Depois você Joga fala que ele pra não aposenta o cacete. Hulk, ele tá falando pra dar Mas 7 só no uma Hulk coisa. pro Dudu ano que vem. É porque o ano que vem o Hulk vai jogar com a 10. Ele vai imortalizar mais um número. O Breno... Você não perde a oportunidade, hein, Thiago? Impressionante. O Breno tá enaltecendo muito o coadjuvante do jogo de ontem, mas o protagonista todo mundo sabe que foi Eu o Dudu. falei aqui da grande O cara atuação fez uma... do Dudu. Não, você veio vestido de coadjuvante. Fica tranquilo, eu vou falar do protagonista aqui. Não, peraí. Peraí. O Hulk nunca será Ontem ele foi coadjuvante, óbvio, não, né, não. gente? Na classificação ele do Atlético, segue ele foi sendo o coadjuvante. personagem principal do Atlético. Não segue. É sim. Ontem não foi. Não. Ontem ele não foi. No jogo de ontem ele O foi. jogo de ontem, o Dudu teve uma participação fenomenal. Ele foi o protagonista da partida. Mas olha como que é curioso. Até... Aí você vê o tamanho de um protagonismo, Thiago. Quando você vê o tamanho de um protagonista, é quando ele joga um menor tempo, tem uma participação importante, e é o mais falado depois da partida. O assunto pelo Hulk fato de ser ídolo, ainda Elton. segue sendo o mais falado. O assunto Hulk segue vivo por causa de amor de O torcedor. Marlon Brando, Se a gente fizer análise da só partida, pra te explicar, ele foi um jogador o Marlon Assim, Brando, ele fez o que o Marlon Arana Brando, fez. só pra te dar uma informação, com 12 minutos de tela, ele ganhou um Oscar de melhor ator. De melhor ator com 12 minutos de tela. Não, de melhor ator coadjuvante. Melhor ator com 12 minutos de tela. Mas o Hulk não foi o melhor jogador do campo ontem. Não foi, Thiago, mas não trate o Hulk como... Ontem ele foi coadjuvante. Não trate o Hulk No jogo de ontem ele foi coadjuvante. Ele Cara, nunca o gol do será... Hulk, Ele se você nunca tira o será gol do Hulk, não coadjuvante. muda nada no jogo de ontem. Não muda eu ia absolutamente te chamar de nada. Hulk. Desculpa, Hulk. Thiago, o Hulk nunca será coadjuvante na história do Atlético. Não, mas ninguém falou sobre a história do Atlético. nada. Sobre a história do Atlético, ele é Nada. protagonista. Pra mim, ele é top 3. Eu não discuto Não, top o tamanho. 3 não, irmão. Eu É considero top top 1. 3. Não, eu mas considero isso top você tá 3. errado. Não, mas eu considero Não, top não, 3. você tá errado. Pra É mim, o top 1. Reinaldo é o artilheiro da história do Atlético. não. O Ronaldinho é o campeão de uma Libertadores. Eu acho o Hulk top 3. Eu não disse qual a posição dele nesse top 3, mas ele tá no pódio. Isso é indiscutível. Ele está no pódio. Não estou minimizando a história dele pelo Atlético. Pelo contrário, ele é um grande nome da história do Atlético. Aliás, a história do Atlético se confunde com o nome do Hulk. Porque o Hulk é gigante para o Atlético. Só que no jogo de ontem, o protagonista foi o Dudu. Cara, que partidaço. O tapa que ele dá pro Bernardo no segundo gol... Põe o número do Dudu na tela aí pra ajudar o Thiago. Nojento. Olha lá, A assistência, que são duas, né? A primeira que ele dá pro Guilherme Arana, de chilena, com a parte externa do pé, é maravilhosa. Mas a que ele dá pro Bernard, a assistência que ele dá pro Bernard, que ele dribla 2 jogadores e toca no contrapé do terceiro, pra deixar o Bernard na cara do gol. É um quadro. Cara, é pornográfico. O Dudu, no jogo de ontem, foi indecente. Ele jogou muita bola. E ele mostrou porque que o Sampaoli confiava tanto nele e queria apenas melhorar a questão física do Dudu para que ele pudesse se tornar um titular incontestável desse Atlético. Porque, tecnicamente, ele joga muito. E ele merece todos os elogios que tem recebido. O Dudu, pra mim, é o cara diferenciado desse Dito Atlético isso, hoje. agora vem o pedido de desculpa pro Hulk, né?
Por quê? Porque você menosprezou o Hulk, menosprezou de novo o Hulk, agora. Cara, eu fiz críticas ao Hulk. Você acabou de falar. No jogo de ontem ele foi coadjuvante, não foi coadjuvante. Quem tem que usar a 7 é o Dudu. O Hulk ontem foi protagonista. O Hulk não foi o protagonista do jogo, cara. Aqui, só pra ele dizer, é protagonista na história do Atlético, mas no jogo de ontem ele não foi. Você é um monstro, Dudu. Mas ano que vem você vai continuar com a 92. O Hulk vai continuar com a 7, você vai continuar sendo no Atlético, monstro. será, Breno? Aí, olha. Não, mas isso é informação, não é? Não, aí é uma pergunta. Não, você tá vendo que toda hora ele cutuca. Então deixa eu te fazer uma informação. Deixa eu te fazer uma pergunta. Pelo amor de Deus. Aquela declaração dele ontem, você conseguiu apurar? Foi inclusive eu que fiz a pergunta. Então, você fez a pergunta, aliás, parabéns. Até que enfim uma coisa boa que você fez na sua carreira. Quando você levanta a sobrancelha, porque tem gato na tuba. Você conseguiu apurar o que ele não quer expor? O que foi essa conversa? O que ele está chateado? O Galante ontem, depois do jogo, falou com o Hulk deu uma declaração que deixou todo mundo meio preocupado, etc. e tal, sobre o futuro dele. Veja aí. Hulk, nas redes sociais fala-se muito que houve uma conversa do Sampaoli com você sobre o seu aproveitamento. Isso procede? Aconteceu realmente isso? Cara, teve uma conversa com o Sampaoli, conversa que eu não quero compartilhar porque eu vou acabar expondo muitas coisas que não é necessária. E o momento é do grupo estar cada vez mais unido. Como eu falei, jamais eu serei um problema para esse clube. Você sempre é uma solução. Respeito demais a instituição, respeito demais essa camisa. Existe a hierarquia, quem manda é o treinador. E eu vou estar sempre preparado e me cuidando para jogar e dar o melhor para esse clube. A pergunta que eu te faço, Breno Galante, você é muito bem informado. O que chateou ele que ele não quer expor? O que ou quem? Aconteceu o quê? Porque eu sei que você sabe. Não, quando você vê a resposta dele, que ele vira e fala que existe uma hierarquia, que tem que ser respeitado, isso já mostra que a opinião dele é divergente da opinião do treinador. E é claro que essa conversa que teve é o aproveitamento dele. O Sampaoli já deixou claro e a gente tem visto isso nos jogos. O Hulk não é mais titular no Atlético. E é claro que ele, como Hulk, como ídolo e como ele entende o potencial dele, todo jogador do nível dele quer ser o titular. E ele até, quando ele fala que ele não quer entrar numa polêmica e tudo, é porque ele não vai querer discutir o que ele pensa. Principalmente no momento. Nesse momento, né, o que ele pensa com o que ele pensa, o que o Sampaoli pensa. Ele está respeitando o treinador, e aí eu acho que entra a questão da liderança, do que ele representa, dele colocar o Atlético, inclusive, na frente, por cima dos próprios interesses dele, o interesse do grupo. Mas é nítido, cara, que isso incomoda ele, né? O Hulk, né, tudo que ele fez no Atlético, ele viver esse momento sendo um jogador de banco para entrar no segundo tempo, eu acho que não era o que ele planejava, né, para ele. Mas ele está respeitando o momento, ele está respeitando o que o treinador está fazendo e ele está se dedicando para dar resposta quando ele entra em campo. Ontem, quando ele faz o gol e ele se emociona, mas eu acho que também entra um lado, e aí se você falar o semblante dele, a maneira dele, é porque muita gente nas redes sociais, e as redes sociais, às vezes, elas exageram, né? Muitos torcedores pegaram aí para poder exagerar e quererem já acabar com a carreira dele, jogar tudo que ele fez por água abaixo, né? Ele precisa entender o HG isso. É experiente, mas é um ser humano e isso dói, cara. Eu pra sei algumas que pessoas dói, ler, Galante, né? mas o que eu estou dizendo é o seguinte, veja bem. Você, por exemplo, você recebe Você tá louco, recebi ali agora uma ameaça. Ameaça. E isso te incomoda, tanto que você está colocando um advogado para lidar com isso, porque as pessoas acham que eles podem qualquer coisa. Mas não interfere Então, no trabalho dele, ele não entra aqui chorando. Não, eu sei, mas cada um tem isso. a sua maneira de lidar. O Hulk é um cara que ele é muito emocional, ele é Gente, muito emoção. nós precisamos ser, agora, assim, papo sério mesmo e equilibrar. Nós precisamos saber separar as coisas, Valuzeiro. Saber separar as coisas. O que é o Hulk como ídolo, tudo que o Hulk fez pelo clube, o gol dele ontem, que deu uma tranquilidade, porque o Independente Del Valle acabou diminuindo o placar e ali gerou uma certa preocupação e tal, mas nós precisamos separar o Hulk de outrora do Hulk de hoje e o Hulk da história. São coisas distintas. O Bernard foi recuperado, o Arana está sendo recuperado, o Dudu foi recuperado, o Vitor Hugo é titular absoluto desse time. O Fausto Vera hoje tem espaço e está bem com o Sampaoli. Jogadores que há pouco tempo nem figuravam na cabeça do torcedor. Então nós precisamos separar as coisas, gente. O Hulk é gigantesco, para mim em números é o maior, não está no top 3 não, para mim é o maior da história do Atlético e os números provam, além daquilo que a gente viu, porque para mim o ídolo não é só o cara que responde dentro de campo não,
responde dentro de campo, mas, além de dentro de campo, se envolve com a história do clube, trata bem o torcedor, é envolvido com a marca, é envolvido com a instituição, e nisso o Hulk é imbatível. Para mim, ele é o número 1 da história do Atlético, mesmo estando de 5 anos, né? Tem 5 anos que ele tá aí. Mesmo com 5 anos. Ah, não, mas a gente espera isso de um cara que tem... Não. Às vezes o cara passa 1, 2 anos e vira ídolo. Quantos anos o Alex ficou no Cruzeiro? Teve passagens. Não, mas ele vem juntando tudo 3 anos. Dá quase 3 anos. Mas quase 3 anos. Não dá isso tudo, não. E é ídolo. Né? Então o Hulk é o maior, na minha opinião, e os números também me dão esse embasamento. Agora, do Hulk, vocês viram que ontem, por exemplo, você tira os jogadores que estavam lá, dificultando a saída de bola, a construção do Independente Del Valle. Aí ele entra, outros jogadores entraram, o time teve uma queda. Agora, quando a bola cai no pé dele, ele faz o que ele fez ontem, é gênio. Joga demais. Só que eu entendo o Sampaoli entender que não dá para montar um time para jogar por ele. Porque o futebol hoje exige muito mais do que isso. Então nós temos que saber separar o respeito, a admiração e tudo isso da opinião de que, bom, hoje ele teria realmente que ser titular. Porque quem viu o Atlético jogar, principalmente o que jogou no primeiro tempo ontem, viu que ele teria dificuldade para cumprir aquilo ali. Então na cabeça do Sampaoli parece, Valu, que ele de fato é reserva desse time. Boa tarde, HG. Boa tarde a todos no estúdio, a quem nos assiste. Assim, eu não concordo com você que com a entrada do Hulk o time piorou. Eu acho que o time... do Hulk e de outros jogadores que entraram no segundo tempo. Tá, e eu não concordo com essa questão, porque acho que o Atlético acabou relaxando naturalmente com um 2-0. Aliás, foi a primeira vez em vários jogos, né, nos últimos meses, que o Atlético pôde se dar o direito de relaxar dentro do jogo, mas exatamente pela condição que ele, Atlético, criou dentro do jogo. Para falar rapidamente dessa situação do Hulk, porque eu quero destacar o personagem que para mim é o personagem da classificação. Para mim é o personagem principal de fazer com que o Atlético chegue à final da Sul-Americana. A questão é Hulk e Atlético. Será que o Hulk... Mas isso é algo para ser resolvido, na minha opinião, após o término dessa temporada. Será que o Hulk está disposto a viver novos tempos agora no Atlético, mesmo sendo ídolo, mesmo carregando todos os números e conquistas que ele tem, com esse novo papel, digamos, não mais de ser o jogador principal, o titular indiscutível? Porque eu acho que se ele estiver afim, o Sampaoli entender que tá tudo bem para essa condição, e as três partes, Atlético, Sampaoli e Hulk, se entenderem, eu não abriria mão desse jogador para a próxima temporada. Mas, repito, dentro desse cenário, precisam de ser três partes muito bem amarradas. Se ele está disponível, se ele está disposto. Agora, se ele entende que ainda tem condição de, na carreira, buscar um clube para ser o titular e o protagonista, aí vai ser uma conversa realmente um pouco mais demorada. Eu quero citar o Jorge Sampaoli. A gente está falando, já ouvi vocês falando hoje do Dudu, que foi, para mim, no aspecto individual, pegando a classificação contra o Del Valle, ele individualmente é o personagem. Ele faz o gol e dá 2 assistências. Mas a gente está falando de jogadores no plural. Quando a gente volta 45 dias atrás, a gente falava assim, tirando o Everson, tá difícil ver alguém jogar bem no Atlético. O que aconteceu? Chegaram jogadores na janela de transferência? Não. Um técnico conseguiu olhar para o campo e juntar essas peças que não fazia cabimento você olhar. Por que o Bernard não consegue contribuir nada? Eu acho que ele está num franco crescimento. Claro, não é um futebol extraordinário ainda na opinião, mas a gente está falando de caras que agora estão tendo alguma entrega e estavam tendo 0 entrega. 0, total de 0 entrega. Então, assim, eu acho que o principal construtor desta classificação, deste momento do Atlético, se chama Jorge Sampaoli. Claro que eu não estou dando... ele é o principal nome, mas é o principal nome dentro daquela porcentagem que eu sempre falo, que acredito que os técnicos contribuem no futebol. Se hoje tem um time, é porque chegou um técnico e conseguiu armar um time. E digo mais... Caso o Atlético seja campeão da Sul-Americana, com todo o respeito que tem ao Cuca, ele não tem sequer 1% nesse trabalho e muito menos na conquista do Atlético. Irmão, você sabe que você é um cara que é muito coerente. Não. Aí você chega aqui e diz que
o treinador é o principal nome, mas que ele só tem 30% É em cima porque é o que disso, eu acredito. Não, se os jogadores Valuzinho. não comprarem, Ele tem Thiago, muito mais. se os jogadores Ele conseguiu, se os jogadores conseguiu fazer os caras o Jorge comprarem. Sampaoli não joga, Thiago. Mas ele precisa é o do técnico que Bernard, faz os caras ele precisa comprarem. do O Rony. discurso de um líder, quando ele consegue convencer as pessoas, ele é preponderante. Ele é mais do que 30%. Eu preciso Não tem- parar, deixa eu parar essa discussão aqui. Dá o Levantar- Sampaoli falando aí, falando Que em loucura. zangado, põe o Sampaoli aí. Yo creo que fue un juego que salió todo como planificamos. O team hizo fue claramente superior. En el primer tiempo hizo un primer tiempo de lo mejor que hizo el equipo desde que estoy yo acá. Y bueno, feliz por eso. O homem falou e convenhamos. A gente perde o Não perdi o raciocínio, não. Eu já fiquei muito eufórico aqui por causa dessa situação do fiquei fogo, preocupado mas também, velho. agora vamos focar e vamos seguir o programa que a gente tem que se seguir. O Atlético finalmente tem uma partida para chamar de sua, né? Na temporada toda, o torcedor atleticano e até o time mesmo, a diretoria, ficou esperando uma partida que enchesse os olhos do torcedor, que desse orgulho para o torcedor atleticano. E, enfim, e no momento fundamental da temporada, o Atlético consegue encontrar um time, ampliar sua confiança, recuperar atletas numa reta final de Campeonato Brasileiro, que o Atlético ainda tem seus objetivos, tem seu foco, tem que sair da parte baixa da tabela, que ainda não saiu. O Atlético tem 9 partidas ainda para ser disputadas dentro do Campeonato Brasileiro e tem uma decisão muito importante e extremamente valiosa. Torcedores atleticanos entendam a grandeza que é chegar numa final de uma competição continental. O Atlético esteve no ano passado, perdeu para o Botafogo a Libertadores e agora tem mais uma oportunidade de conquistar uma Copa Continental. E ela tem muita sua importância. Agora falando do Sampaoli rapidamente, o Sampaoli chegou ao Atlético com o Atlético mentalmente destroçado, um time em terra arrasada, jogadores sem confiança, um time ainda totalmente perdido e com atletas vou usar uma palavra às vezes um pouco pesada, mas eu acho que vocês vão entender. Alguns atletas até encostados ou não utilizados. E aí chega o Sampaoli e ao invés dele ter reforços, como normalmente é o meme do Sampaoli, né? De, opa, mais um reforço, eu preciso de mais um reforço, que todo jogo eu preciso de um reforço. Aquele meme com o Sampaoli não ia funcionar. As janelas já estavam fechadas e o Sampaoli teve que trabalhar com o que ele tinha. E o que ele tinha ainda ele perdeu. Ele perdeu o Lianco, ele perdeu o Alexander, ele perdeu o Cuejo, que naquela altura da temporada, Júnior Santos, o Cuejo era o melhor jogador do Atlético na temporada. Era assim que a gente tratava. O Atlético perdeu o Cuejo, a gente tratava assim, perdeu o melhor jogador em desempenho do Atlético. E o que o Sampaoli teve que fazer? Recuperar atletas e refazer um time. Ele recuperou o Vitor Hugo, que não era utilizado pelo Cuca. Ele recuperou o Bernard, que não era utilizado pelo Cuca. Ele recuperou o Dudu, que era pouco utilizado e também teve a questão da suspensão, que ele acabou sofrendo. Recuperou um Arana. E no movimento que é feito agora, eu acho que ele faz o Hulk entrar nesse movimento. De recuperação. De recuperação. O Hulk, a gente falou a respeito o Hulk ele sai o ano que vem, essa sonora. Tem diferença em algumas palavras, que é o do compreender e o concordar. O Hulk pode compreender ele ir para a reserva. O concordar é do atleta. E cabe a ele não concordar para ele jogar e tentar recuperar de volta. Mas o compreender, eu acho que ele tem. Meus queridos, forte desabafo do Hulk, hein? E os comentaristas mineiros aí repercutindo também essa declaração. Pelo visto, ele não gostou nada, né, do Sampaoli ter colocado ele no banco. Mas, cara, do jeito que o Hulk estava vindo atuando, né, com o time não conseguindo jogar para ele não conseguindo jogar para o time, realmente estava merecendo ali um descanso, merecendo ali um tempo para respirar, para recuperar a confiança.
né, para guardar um pouco no banco ali, deixa a gente animado, porque, pô, pelo menos o cara não tá satisfeito com a reserva, né? O cara tá se empenhando aí para voltar e voltar ao time titular e voltar muito bem. É isso, torcida do Galão. Deixa aqui o seu comentário sobre essa declaração do Hulk. Quero saber também a sua opinião. Merece ser titular do time? Não merece? Eu acho que o Rony tá entregando um pouco mais aí pro sistema coletivo do time. Comenta aqui. Bom, a minha opinião é que o Hulk é muito decisivo, né? Eu acho que não dá para ele jogar todos os jogos titular. Mas vamos ver aí ao decorrer desse Campeonato Brasileiro se ele vai conseguir aí continuar nessa boa toada e a qualquer momento ele pode entrar no time titular aí. E para mim, entre Rony e Hulk, galera, mesmo com o Hulk não entregando os 100% que ele pode, mesmo entregando ali, sei lá, 40%, mas se o Hulk jogar um pouco mais pro coletivo ali, eu sou muito mais o Hulk de titular aí do que o Rony. Eu não sei vocês, quero saber aí a sua opinião. Meus amigos, é isso, eu vou ficando por aqui nesse vídeo. A qualquer momento eu tô de volta com mais cortes, informações, notícias, análises, entrevistas do nosso Galão aqui na mídia esportiva brasileira. Forte abraço, tamo junto, se inscreva, deixa o like, não se esqueça, isso ajuda bastante o nosso canal. Forte abraço, não saia do vídeo ainda, tem sempre mais vídeos aqui pra vocês, é só clicar aí e ficar por dentro de todas as notícias do nosso Galão. Forte abraço, tamo junto.